A seguir, IIGD Irajá. O pecado de Adão deixou os olhos espirituais de todo ser humano fechados, como que um pano negro, um pano lá no coração. Quando aceita Jesus, os olhos são abertos. Quando eu ministrei os 7 passos do Calvário, vou te falar por quê. Porque o Senhor Deus me mostrou uma coisa na Bíblia que eu nunca tinha visto e nunca tinha ouvido. Eu nunca tinha visto e nunca tinha ouvido. Não mexe aqui não, na Bíblia não. Amarraram um pano no rosto de Jesus, nos olhos dele, e um soldado deu-lhe um soco. Tem um dos evangelhos que diz, isso é lá na crucificação, que um dos soldados deu-lhe uma bofetada. E escarnecendo perguntou, adivinha quem te bateu? Adivinha quem te bateu? Porque os olhos da humanidade foram fechados espiritualmente. Ela não enxerga que o diabo é quem joga a doença. É quem joga as brigas. E a pessoa apanha que só a misericórdia. Apanha na miséria, apanha com dores, apanha na doença. O diabo vive batendo na pessoa. E ela fica, por que eu sofro? A pergunta do soldado. Adivinha quem te bateu? Ou pergunta quem te bateu? Pastora, até isso Jesus fez no Calvário. Quando Deus me mostrou isso, caramba! Vai em Lucas 11 que você vai entender agora. 34. Lucas 11, 34. Quem lê comigo? A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, você sabia que, que olhos são esses, físicos ou espirituais? Mas eles começam realmente no físico, eles são espirituais. Mas quando alguém fica olhando o diagnóstico, ela pensa, ela raciocina. Então ela pensa que ela tem a doença, claro, ela tem. E aí o coração sente a tristeza, a amargura. Por que ela não foi primeiro com o olho físico lá no sacrifício do Calvário que a Bíblia apresenta? Atenção. Por que não foi primeiro com o olho físico lá no sacrifício do Calvário? E por que depois não ungiu bem os olhos do coração com esse colírio? Vai dizer assim, a verdade é isso aqui e não esse diagnóstico. Preste atenção. O doutor sabe o que está falando. Ele está falando de coisas físicas, certo? E Jesus está falando de coisas... Mas nós não somos a semelhança de Deus. Então o que é mais importante? Antes do físico veio o quê? Então é o espiritual que vai desfazer o mal. Eu no início do meu ministério apanhei bastante para poder aprender. Mas de coração, meu irmão. Eu fiz igual criança. Igual criança. Quando eu iniciei como titular, igreja de porta aberta sob a minha responsabilidade, uma mulher manifestada virou para mim e falou assim, olha aqui, Gorete. Eu falei, ué, que intimidade é essa? Não tem intimidade com o capeta, minha intimidade é com Deus. Olha aqui, Gorete, Beelzebul mandou te dizer que é tudo ou nada. Mas na hora me subiu uma ira contra o diabo, porque algumas partes das escrituras ficaram dentro do meu espírito, graças a Deus, que eu meditei muito, busquei entendimento e medito até hoje, quase todo dia, e vou na Bíblia e leio uma coisa que eu estou cansada de saber. E naquela hora eu falei, olha aqui, Satanás, Lucas 10, 19, pá! A mulher saiu correndo. Mas olha aqui, eu vou botar ela no sanatório, vou dizer para todo mundo aqui no bairro que você botou ela maluca. Aí eu entendi. Falei, caramba, acabei de chegar no bairro. Abri uma igreja da graça. O diabo vai usar a boca dessa mulher para espalhar e dizer que ela ficou maluca
dentro da igreja. Ó, quem vai naquela igreja fica maluco. Virou crente, ficou doido. O bicho atravessou a rua no corpo dela e me ameaçou. Você está pensando que o meu espiritual dorme? Pastor, olha, irmão, se vocês estão acreditando na história ou não, é problema de vocês, com carinho, tá? Eu estou tentando ajudar todo mundo aqui, porque eu estou cansado de ver gente doente dentro da igreja que não fica curado. Porque os olhos só olham para o corpo, para a doença, não olham para a palavra de Deus. Porque os olhos espirituais não vão para o Calvário. Porque não compra colírio. Ou você compra colírio ou o diabo vai brincar contigo. Você pode ir para a melhor igreja da face da terra. Você pode ser ovelha do pastor mais ungido da face da terra. Se você não comprar esse colírio, não enxergar o que diz a Bíblia, o diabo vai te enganar. Porque o atestado médico é forte. O laudo é forte. Porém, muito mais forte é Jesus que venceu a morte. Ele venceu a morte. Vocês acreditam que essa mulher, ela passou a dar crises e o irmão dela internou? E no momento de lucidez, ela virou para ele e falou assim: tem uma igreja da graça aqui no bairro da Piedade, no Encantado. Vai lá e pede a pastora para me fazer uma visita. Nunca conheci essa mulher, não foi membro da igreja. Ela era membro de Igreja da Graça e ela não era membro, vamos dizer assim, frequentava e ela assistia os programas da igreja e ela queria, mas ela não conseguia se libertar. E o demônio usou essa mulher que morava no bairro para tentar impedir o ministério. Então já chegou desse jeito. Aqui, Gorete, Beelzebul mandou te dizer que é tudo ou nada. Eu na hora percebi que era um espírito do ar. Para me dar um recado desse, falei, o derrotado está vigiando. Quer você crer ou não, paciência, meu irmão. Eu não sou de estar contando isso sempre, porque tem gente, meu Deus, ai, meu Deus, não. Aí já tem alguém visitando, será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Problema de quem quiser, pense o que quiser. Bom, o que aconteceu? O irmão dela foi lá na igreja e eu fui fazer a visita. Cheguei lá, ela estava à base de muito medicamento, mas estava, posso dizer, quase que 50% lúcida, meio manifestando um pouquinho. Fiz uma oração, amarrei Satanás, ordenei que soltasse a mente dela, ela me abraçou. Me ajuda, pastora. Me ajuda que de vez em quando eu venho para o sanatório, sou trazida aqui que eu dou uns surtos. Não sabia de nada que ela tinha manifestado aquele demônio, não sabia de nada. Me ajuda, me ajuda. E aí, graças a Deus, 3 dias depois ela estava fora do hospital. E graças a Deus nunca mais voltou, porque ela passou a frequentar a igreja bonitinho e aprendeu bonitinho. Ela comprou o colírio. Ela comprou o colírio e não deixou mais a mente dela trabalhar, porque ela tinha muitos pensamentos contrários a pessoas e tinha muita coisa no coração. Botou tudo para fora, ficou liberta, nunca mais manifestou demônio, nunca mais foi para o sanatório. É um testemunho bonito. Foi. Bom, o que aconteceu? Tudo bem, esse problema foi resolvido, mas o demônio queria. Ele ia usar a boca. Mas olha aqui, sabe por que ela é perturbada? Ela piorou porque está indo da igreja crente, até aquela igreja ali. Então o diabo queria isso, tá bom. Aí passou, ficou liberta, graças a Deus, essa bênção eu consegui, orei bastante por ela. Eu proibia o diabo de impedir ela de ir na igreja. O nome dela estava na minha boca nas orações o tempo todo. E assim nós conseguimos, graças a Deus. Muito bem. Então eu vi que havia uma força do ar tentando impedir o avanço da igreja. E eu estou ligada e estou percebendo a coisa. Tá bom, mas eu estou ali trabalhando para evangelizar o bairro, para trazer uma pessoa ou outra, e estou ali para me consagrar para Deus operar um milagre e tal, tal. Bom, vai indo. Acordo eu, olha só, pessoal, com 15 dias de igreja inaugurada, olha só, acordo eu, acordava 4h30 da madrugada, para me preparar para abrir as portas da igreja já com unção, né, fazer algumas coisas em casa, obviamente. Pessoal, acordo eu com uma dor nos rins, na área dos rins, na bacia, mas uma dor que eu falei, meu Deus, só lembrava daquela dor quando eu tive minha primeira filha, dor de parto. Mas era uma dor que me cortava de ponta a ponta. Só que, quando eu tentei levantar, olhei para os meus pés e as minhas pernas, nunca tinha tido na minha vida. Eu estava com as pernas e os pés todos inchados. Inchados, mas inchados. Enormes. A dor era horrível.
Eu me arrastei para ir ao banheiro. Acredite se puder. Não tinha uma gota de urina. Nem uma gota. Ouvi uma voz, não foi no meu ouvido, não foi dentro de mim, uma voz ecoou do meu lado. Pastor, você vai fazer hemodiálise. Ah, meu irmão, naquele estado que eu estava, eu virei para o lado e falei, só se Jesus não tivesse ido ao Calvário, só se ele não tivesse tido um corpo de carne igual o meu, ele levou. Pessoal, me deu uma ira do diabo. Naquele estado, eu fui para debaixo do chuveiro. A dor era tanta que eu cheguei a segurar a torneira. Tomei meu banho. Me arrumei com muita dificuldade. Vocês querem saber como é que eu calcei o sapato? Eu calcei igual chinelo. Achatei a parte do calcanhar, porque o meu pé não entrava no sapato, de tão inchado. Se eu guardasse aquelas palavras que eu ouvi no meu pensamento e deixasse entrar, eu hoje não estava aqui. Já estava morta há muito tempo. O que a senhora fez? Preste atenção. A fé é pessoal, é íntima, é de cada um. Não diga nunca lá fora que eu disse para você não ir ao hospital, não ir ao médico. Mas eu fui para a igreja. Eu fui abrir as portas da igreja. Eu não tinha uma chave, eu não tinha que abrir uma igreja. Eu fui abrir a igreja. Minha companheira de guerra, Marlene, falei, Marlene, fica no salão, igreja aberta, que eu vou orar. Quem te disse que eu conseguia dobrar o joelho? Quem te disse que a dor diminuía? E você quer saber que dia era? 15 dias de igreja inaugurada? Dia do culto da saúde. Uma terça-feira. Eu tinha que orar pela saúde das pessoas. Pode rir. E uma vozinha vinha assim e dizia assim, como é que você vai orar pela saúde dos outros se você já perdeu a sua? E eu dizia, Jesus me curou lá no Calvário. E foi. Estou eu fazendo culto e a vozinha veio para minha direita. Você está mentindo. Pessoal, a palavra é a única verdade. Pessoal, a palavra é a única verdade. Irmãos, a palavra é a única verdade. Vamos ler. E botei todo mundo para ler. 2, 3, 4, 5 vezes. Olha aqui. Está escrito que ele levou. Fui lá em Isaías 53. Fui lá. Ou você não conhece? Vai lá comigo. Vai lá comigo. Isaías 53, 4. Quem lê comigo? Vamos juntos todos. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito. Peraí, verdadeiramente eu vou dizer que Deus não é verdadeiro, que a palavra dele não é verdade? Mas e as evidências? Mas e o colírio? E os olhos bons? Vamos rever tudo, pessoal. Vamos rever tudo. Eu compro o colírio. Eu me esforço por entender a palavra. Eu unjo com o colírio, ou seja, eu olho para Jesus. Eu sou a semelhança de Deus. Eu sou espírito, tenho uma alma e possuo um corpo. O meu espírito é que vai cuidar do corpo, porque nele está a luz. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas naquele momento parecia que estava em trevas. Parecia. Se eu sou de Jesus, eu estou na mão dele. Parecia. Então, o que vai trabalhar em mim? Os olhos físicos, os olhos espirituais? É fácil falar quando a doença não está no corpo.
É fácil falar, mas eu estou com os meus olhos na palavra de Deus e os meus pensamentos lá no Calvário. Toda hora eu lembrava do Calvário, parecia um filme dentro de mim. Parecia um filme, Jesus agonizando com as minhas dores. Pai, muito obrigado, não vou fazer Jesus mentiroso. A mentira é tudo que está no corpo, menos em Jesus. Muito obrigado. Pessoal, fiz o culto. E na hora da oração, com dores, pastor, com dores, irmãos. Jesus, passa fogo do céu e queima. Estou eu atrás do púlpito porque o pé está em cima do calcanhar do sapato. Eu não saio ali do lado. Ministrei a bênção, foi todo mundo embora. E eu vou agradecer a Jesus pelo culto. Mas eu tive vontade de urinar e fui ao banheiro. E aí foi tudo que não vinha. E quando eu olhei, meu corpo estava perfeitinho e não tinha nada, absolutamente nada. Lucas 11. Mas agora nós vamos aqui com colírio. Lucas 11, 34. De novo, vamos juntos? A candeia do corpo é o olho. Dá uma paradinha? Diga, a luz do corpo é o olho. A luz do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas se for mau, também o teu corpo será... O que você crê, o que você pensa, o que você vê. O que você crê, o que você pensa, o que você vê. O que você vê, o que você pensa e o que você crê. O que você vê, o olho viu. Você pensou, você raciocinou, você sentiu. Você creu. O corpo ficou em trevas. Mas pastora, o mal não estava? Não, estava o cartão de visita do capeta. Ele jogou para ver se eu aceitava. Ele jogou para ver se eu aceitava. Mas pastor, jogou feio. E você acha que ele vai jogar como? Você acha que ele joga bonito? Você acha que ele joga limpo? Com quem prega? Eu nunca contei esses detalhes todos. Nunca. Porque tem pessoas que se assustam. Poxa, mas uma pastora consagrada, uma pastora com uma chave de igreja. Quer saber a que horas sumiu o último sintoma? Às 13 horas em ponto. 1h da tarde sumiu o último sintoma. Não tinha mais nem um fiasco de dor. A urina passou a ser normal, como sempre foi. Sempre foi. E sempre será. Compra colírio, meu irmão. Compra colírio com Jesus. Ele é que vende esse colírio. Pastor, ele vende, pessoal. Vem nos cultos. Olha o esforço, olha o pagamento. Paga, meu irmão. Paga o preço. Vem nos cultos. Escola bíblica. Vem nos cultos. Vem nos cultos. Vem nos cultos. Eu chamo. Tem gente, não, você não quer ficar sentado num banco de igreja, estudando a palavra, e vai num versículo, e vai em outro, e busca entender, e procura entender, e volta naquele versículo, e volta. Ah, é? Esses são os bobinhos que andam dentro das igrejas, que não querem se dedicar a aprender, e que o diabo pega com a maior facilidade. Porque sintoma não é a doença, cartão de visita não é o problema. O diabo não pode entrar no corpo que tem o Espírito de Deus. Ele joga para ver se cola. Primeiro foi aquela. E depois eu te conto as outras tentativas dele. Para ver se eu parava. Houveram pessoas manifestadas. Que o demônio gritava, para. Quem
de vocês aqui já ouviu o bicho, demônio gritando aqui dentro? Não ensina, cala a boca, não ensina. Quem já ouviu isso? Por favor. Quem já ouviu, levanta a mão para o pessoal de casa ver. Balança. Tá aí. Para, não ensina. Não ensina. Por que não se dedica a aprender? Só quer um milagre? Mas não sabe como é que o milagre acontece? Só quer bênção, mas não sabe como entrar no caminho para receber essas bênçãos? Para, meu irmão. Vamos parar de ser criança. De andar por aí pedindo a outro, ora por mim, bota a mão aqui, me dá uma bênção. Para. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é para o diabo te tocar. Você não foi criado para doença, você foi criado para saúde. Você não foi criado para miséria, você foi criado para vencer. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Faz uma reciclagem, tira tudo que não presta que está dentro, tira o medo, tira a ansiedade, tira o desespero, tira pensamento errado, tira tudo que não presta, se encha de Deus, se encha de Deus. Não há treva nenhuma nele. Se ele diz que é assim, porque é. Se diz que ele levou, ele levou. Ele levou. Você pode estar dentro da melhor e ir para dentro da melhor igreja. Se você não tiver um bom entendimento, se você não ungir teus olhos com o colírio do céu, as circunstâncias vão dominar. As evidências vão prevalecer. Pastora, eu olho, eu vejo a doença, você vê o caroço, você não vê o Calvário. Você vê o diagnóstico, você não ouve Jesus. Anda na verdade, meu irmão. Anda na verdade. Agora não se engane. Blá, blá, blá de versículo, com medo no coração. Corre para o hospital. Corre. É a primeira coisa que eu faço quando eu vejo alguém com medo da doença. Às vezes uma mãe traz uma criança. Pastora, eu sei que vocês oram. Eu sei que aqui tem muito milagre. Ora o meu bebê. Por favor, ora o meu bebê. Vou orar, mamãe. Depois você vai levar no médico. Porque o coração está derretido de pavor. Ora o meu bebê. O medo de perder aquela criança. E se não acordar vai perder. Por quê? Porque o medo traz castigo. Leva a Bíblia a sério, meu irmão. Você canta que Deus é todo poderoso. Você canta que Deus é o maior. Você canta que não há nome maior. E por que na hora que o mal ataca você não crê nele que é maior? Por quê? Porque deixa o medo tomar conta do coração. Porque põe os seus olhos físicos e não põe os olhos espirituais. Por quê? Por quê? Compra colírio, meu irmão. Paga o preço. Paga o preço, seja espiritual. Seja espiritual. Seja uma pessoa espiritual. Seja espiritual. 2017 eu perguntei à igreja toda. Eu falei, quem de vocês acredita na Bíblia? Não teve um que ficasse com o braço para baixo. Não teve um. Falei, quem de vocês acredita na Bíblia? Todo mundo levantou o braço. Falei, é? Então vamos conhecer Jesus. Apresentei Jesus no Apocalipse. Os seus olhos como chama de fogo. Eu falei, você crê? Creio. Falei, então muito bem. Qualquer um aqui que for vítima de inveja, ou se você conhece alguém que está com a vida destruída, convida atrás. Porque eu vou pedir para Jesus. Eu vou pedir. Jesus, só põe os teus olhos. Basta um olhar teu e o fogo já queimou o demônio. Já queimou a inveja. Pessoal, todo mundo trabalhou, chamou, convidou. Bom, resumindo, faltou poltrona, faltou cadeira aí. Tá bom. Expliquei, falei, ó pessoal, os olhos de Jesus são como chama de fogo. Eu vou pedir para ele olhar para você agora e para a tua vida. Se tiver algum espírito mal, se tiver algum mal, se tiver a força da inveja, ó, não vai aguentar. Pessoal, quem lembra? Falei, Jesus, só põe os teus olhos, porque onde tem demônio ele vai sair. Caramba, meu irmão, foram mais de 120 manifestados num minuto. Quem lembra disso? Falei para vocês, se vocês acreditassem, todo mundo acredita, todo mundo não sei. E aí? Tem gente até hoje contando testemunho. Uma senhora estava com a casa em construção, meu irmão, não dava certo. Marido volta e meia estava desempregado, pedreiro, fazia errado, fazia porcaria, contratava outro, bebia, não ia trabalhar, nada dava certo. Depois desse trabalho, uma pessoa conhecida apareceu e disse, quer que eu conclua a tua casa? Quanto foi que o outro pedreiro te cobrou? Cobrou X. Te faço pelo meio X, vou te dar pronta em 2 meses. Em 2 meses, a casa estava prontinha.
Esse é Jesus. Diga graças a Deus. Obrigado, Jesus. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.